Queridos, então, para a gente falar da presença de Deus, entrando no tema da mensagem, quantos já tiveram talvez experiências em estar numa celebração como essa, num culto em qualquer outro lugar, e você sentir arrepios durante o louvor, você sentir o seu coração palpitar, você sentir que parece que tem algo sobrenatural, e às vezes tem sim, que é diferente, vai além de você, não foi algo que você provocou, você sente no seu ser, e a gente chama isso também, eu diria, da presença de Deus. Mas eu vim aqui te dizer nessa noite, que existem mais formas bíblicas da presença de Deus. Deixa eu tomar um gole que a água está espalhando aqui. Glória a Deus. Existem mais formas além dessas que a gente sente no nosso ser. Porque se Deus, que é um Deus onisciente e onipresente, um dia o nosso corpo não arrepiar mais, o nosso coração não palpitar mais, a gente vai dizer: onde que tu estás, Senhor? Então a gente não pode viver dependendo desses sentimentos do nosso coração, desse arrepio na nossa pele. Nós não podemos ver a caminhada cristã dependendo disso, contando somente com isso, que se eu fui no culto, eu arrepiei e Deus esteve presente. Eu fui no culto, eu não arrepiei e Deus não esteve presente. Não, nós não podemos caminhar assim. Mas para ilustrar isso para você, aonde que biblicamente demora bastante tempo para aparecer a presença de Deus, só que não. Em Gênesis 1:1, olha o que fala e olha um dos segredos que tem na palavra do Senhor, já em Gênesis capítulo 1, verso 1. A palavra diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em outras traduções vai dizer, e o Espírito de Deus pairava. E pairava vem de presença. Então a primeira coisa, quando a terra era sem forma e vazia, e existia somente a face das águas, o Espírito de Deus pairou de forma presencial sobre a terra. Então antes que qualquer coisa houvesse, porque nós estamos em Gênesis 1:1, o Espírito de Deus esteve presente na terra. A presença dele foi a primeira coisa que pairou sobre a terra. E mais adiante, eu quero chamar a atenção para você, minha e sua nessa noite, que em Gênesis capítulo 2, verso 1 na sequência, depois que Deus conclui a criação, essa é só a introdução, meus irmãos, mas quando Deus conclui a criação, Ele criou os peixes, as aves, Ele criou a terra, criou a natureza, criou o mar, a areia do mar, Ele criou tudo. Mas a palavra fala que no sétimo dia Deus descansou. Em Gênesis 2, verso 1 diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que Ele realizara, e nesse dia descansou. E uma curiosidade que ao estudar esse texto, essa palavra, me disse assim: como que Deus descansou? Como assim, pastor André, Deus descansou? Seria Deus um homem como eu e você, que corre uma caminhada, e depois de correr talvez 2 quilômetros ali na praia ele cansa? Não, não é isso o significado literal desse versículo, desse trecho. Aqui a mesma coisa que Deus havia feito, que Ele pairou o Espírito quando não havia nada da criação. Em outras traduções vai ser o significado repousou. Deus repousa sobre a criação e Ele contempla aquilo que Ele criou. Então no sétimo dia, depois de criar todas as coisas e também o homem, Deus repousa sobre a criação e descansa na presença dela. Mas Ele põe a sua presença a repousar de frente para com aquilo que Ele criou. Quem aqui é pai, mãe, família, vocês já fizeram, ao invés de dar, vocês já fizeram um presente para o seu filho e deram para ele? Você não deu um regozijo? É como se fosse isso. Deus regozijou, Ele repousou sobre aquilo. Ele olhou e olha que legal que eu fiz, olha que coisa maravilhosa. Ele contemplou a criação. Esse é o repousar de Deus, Ele contempla aquilo que Ele criou. Mas para falar, essa é só a primeira parte da mensagem, para falar nessa noite, especificamente sobre a presença de Deus, aí nós vamos saltar daqui dessa introdução em que eu te falei que a presença de Deus esteve antes que todas as coisas fossem criadas. E depois que Ele criou, Ele repousa sobre aquilo que Ele criou e Ele contempla o que Ele criou. Aí nós vamos andar bastante em anos, mas não bastante dentro da Bíblia. E nós vamos chegar em Êxodo 32.
em um momento histórico que é já depois do êxodo, o povo ficou exilado, o povo do Egito, o povo de Israel, dentro do Egito, eles ficaram 400 anos, e eu quero chamar a sua atenção por um povo que ficou preso, cativo, por 400 anos. Deus criou um plano de libertá-los, e através de que líder? Que os liderou para fora de lá? Moisés. E em Êxodo 32 nós chegamos nesse momento do Antigo Testamento, em que através da liderança de Moisés, o povo de Israel já está fora, eles já atravessaram o Mar Vermelho. Eu vou chegar com você em Êxodo 32, a travessia do mar já aconteceu, o mar se abriu, e mesmo assim, algo diferente acontece na vida desse povo, que tinha a presença de Deus através aqui no Antigo Testamento, um intermediador, um guru, porque no Antigo Testamento era assim que Deus fazia, havia intermediadores entre Deus e o homem, era Moisés, Abraão, os patriarcas, outros são os profetas, Jeremias, Isaías. O Antigo Testamento tem um formato diferente da Nova Aliança. Na Nova Aliança eu e você temos acesso direto ao Pai, nós não precisamos de intermediadores, amém? Mas aqui nesse contexto ainda tem, e Moisés era esse homem, esse líder intermediador, que subia o monte. Quantos já ouviram aquela música, vou subir ao monte, que muitos desistiram? Ele clamava pela presença de Deus em nome do povo de Israel, e ali esse povo viveu experiências em que eles tinham tudo para não serem nada além de gratos, nada além de agradecidos, de dizer: esse Deus nos tirou do exílio, esse Deus nos tirou da prisão do Egito, e nós atravessamos um mar, o mar se abriu de forma sobrenatural, nós estamos aqui agora para chegar à terra prometida, e nós não temos nada para fazer além de ser gratos. E aí eu quero te dizer que não é isso que eles fazem, não é isso que o povo liderado por Moisés fez. E nessa noite eu quero te convidar a abrir em Êxodo capítulo 32, do verso 1 em diante, e aí a gente entra agora nos dois textos principais, porque até agora eu só falei 2 versículos para você, mas Deus vai falar conosco sobre a presença manifesta dele em Êxodo 32 e 33, e sobre gratidão, zelo e contemplação da presença. Então, para quem lembra, quem já ouviu falar da história do bezerro de ouro? Amém. Algumas pessoas. Então, se você não ouviu, nessa noite nós vamos ler o capítulo 32, do verso 1 ao 9, onde já te contei, nós saímos do exílio, Moisés liderou esse povo para fora, o mar se abriu, e olha o que eles fazem. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o monte onde Moisés subia para falar com Deus, para ver quais eram os próximos passos na liderança daquele povo, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. O povo pedindo isso para Arão. Arão, auxiliar aqui de Moisés: que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Como não sabiam, eles sabiam que Moisés subia o monte para falar com Deus, e quando descia do monte trazia respostas para ele. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram de vocês do Egito. Demorou 4 versículos para um povo que tinha acabado de viver uma prisão de 400 anos, ser retirado da escravidão, da pós-exílio, por causa de uma ansiedade, de uma falta de tranquilidade em esperar em Deus aquilo que é a voz de Deus. Eles já estavam fundindo os seus enfeites, em outras versões vai falar atavios. Eles estavam fundindo ouro para criar um ídolo para si próprios, porque eles não tinham paciência suficiente. E meus irmãos, isso fala comigo e com você, que vivemos essa geração acelerada, em que estamos acostumados a ter ferramentas, em que a nossa vida, ela vai passando da mesma velocidade que os nossos dedos passam por aqui. Uma geração ansiosa, uma geração acelerada, uma geração que não consegue, às vezes, os irmãos mais velhos estão me entendendo. Eu já não sou mais tão jovem, irmãos, eu tenho 34 anos. Mas uma geração que talvez ficar 45 minutos aqui já deu, já cansou. E era a Bíblia, por isso que a Bíblia é o livro mais atual do mundo, porque tem semelhança com aquele tempo, aquilo que nós somos hoje.
A gente pode olhar para esse texto e dizer: olha como esse povo de Israel era ansioso. Só eles, nós não. Imagine, olha como eles não tinham um zelo pelo seu líder. Só eles. Mas eu já vou entrar mais profundo aqui. O verso 4, eu só quis te dizer que em 4 versículos eles já estavam abandonando tudo aquilo que era gratidão e já tinham criado um Deus diferente do que o nosso Deus, que aqui então era o Deus de Israel, e já estavam adorando o bezerro de ouro. Verso 5: vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. A NVI é muito boa, né? Ela tem a tradução em outras versões vai dizer para entregar-se a danças. Mas a farra aqui da NVI ela é muito bem ilustrada. Porque era exatamente isso que eles estavam fazendo. Eles estavam idolatrando. E eu quero te falar uma frase que vai ser uma característica de todos os lugares e de todos os ambientes, não só a igreja. Mas a idolatria, ela precede a imoralidade. Sempre que uma imoralidade vem à tona, ela está vindo construída em bases de idolatria. Líderes imorais, eles estão construindo igrejas que o idolatram. Cristãos, ministros de louvor, membros. Se nós queremos construir lugares em que nós seremos ídolos, nós estamos a uma beira da imoralidade. A característica de corações idólatras vai carregar um resultado de imoralidade. Está aqui. Esse povo mal idolatrou. Eles já estavam na imoralidade. E que nós, crentes evangélicos do século 21, de 2024, não achemos, como por muito tempo na minha infância e adolescência, se falava que idolatria só tinha na igreja católica, irmãos. Não sejamos infantis. Nós facilmente podemos hoje, através dessa ferramenta, idolatrar pessoas no nosso Instagram. A gente facilmente esquece que pessoas que eu também admiro, que nós admiramos, se nós não sondarmos o nosso coração, nós o adoraremos. Outros adoram deuses que são do dinheiro. Outros adoram deuses do carro. Outros adoram deuses da sua empresa. Quem lembra do filme O Senhor dos Anéis? Só uma ilustração, o Frodo, aquele menino, ele pega o anel de ouro, e no filme é muito bem ilustrado, eu uso às vezes essa ilustração, que é chamado no filme My Precious. E a briga por aquele anel no filme é a briga de muitos pelos seus ídolos. Isso tem tudo menos Deus no meio. Então nós temos que diariamente, constantemente sondar o nosso coração para ver. Recentemente, pastor André, na nossa igreja, o nosso líder de casais, o Marcos Totti e a Larissa, eu achei muito engraçado e um exemplo muito legal, irmãos. Quem que é pai há pouco tempo aqui? Aqui, ó. Pai e mãe há pouco tempo. Mas eu estou falando do Marcos e da Larissa, amém? Mas ele foi confidente, ele foi vulnerável com o pastor. Eu falei: ei, meu irmão, como é que tá? A menina era recém-nascida, uns 30 dias. Mas ele é muito crente. Com aquela resposta ele foi muito crente. E eu vi um exemplo ali de um cristão que sabe onde tem que posicionar o seu coração. Eu falei: meu irmão, como é que tá o novo formato agora? Você, a esposa e a filha, como é que tá? A menina, tá tudo bem? Ele falou: pastor, tá tudo bem, só tem um problema. Eu falei: meu Deus do céu, né? Nosso líder de casais. Não, o que é, Marcos? Ele falou: só tem um problema, eu tenho que sondar meu coração para eu voltar a amar mais a Deus do que a minha filha. Eu falei: uau. É óbvio, gente, é genuíno esses seres lindos, fofos, maravilhosos, vocês ficarem apaixonados. Mas ele foi tão crente naquele momento que ele falou: eu tenho que voltar a posicionar o meu coração, que eu não ame mais os meus filhos do que a Deus. Porque em primeiro lugar é Deus. Família, trabalho, igreja. Então um crente posicionado, ele vai entender que ele não constrói ídolos nem mesmo dentro do seu lar. Os seus filhos, a palavra fala, eles são herança do Senhor, mas eles são flechas. Um dia, meu irmão, o arqueiro pega a flecha e ele faz assim. E a flecha é lançada para atingir um alvo. E para quem já tem filhos maiores, sabe que os filhos voaram, os filhos passam. Eles permanecem visitando a casa dos pais, mas agora eles voam e eles estão como flechas atingindo seus alvos. Então, só para ilustrar para você que o nosso coração não pode ter ídolos nem mesmo dentro da nossa casa. Amém? No verso 6, na manhã seguinte, a seguinte do que? Da farra.
ofereceram holocausto e sacrifício de comunhão. É o 7, desculpa. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, ó Deus, lá no monte, Deus de Israel, nosso Deus, lá no monte teve a visão do que estava acontecendo lá embaixo. Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Eles já estavam dizendo que agora aquele bezerro de ouro que tinha tirado eles do Egito, e não o Deus de Israel. Versículo até o 9 é isso que ilustra. Mas agora nós vamos para o meio da mensagem, no capítulo 33, esse é o nosso começo. O povo está nessa situação e Moisés lá no monte orando para ter respostas de Deus sobre o direcionamento, sobre a continuidade da caminhada deles. O povo se desvia, adora o bezerro de ouro através dos seus enfeites, e eles se perdem na idolatria e na imoralidade. Mas aí é que entra, meu irmão, eu e você, procurarmos igrejas saudáveis, procurarmos líderes saudáveis e termos, assim como o povo esse povo agora aqui desviado, esse povo perdido em idolatria, ter um líder saudável, ter um pastor como eles tiveram a Moisés, que tem realmente um senso de liderança e um zelo pela presença, porque lembra bem, o tema da nossa mensagem é a presença de Deus. E aí nós vamos entrar no capítulo 33, no momento que Deus fala para Moisés coisas muito graves, muito fortes, porque Deus vai entrar com punição aqui, Deus vai pesar a sua mão, vamos dizer assim, por causa dessa idolatria e dessa imoralidade do povo. Mas nós vamos ver agora a grande diferença de um povo que pode contar com um líder, que tem temor e zelo pela presença do Senhor, amém? O capítulo 33 de Êxodo, o verso 1 diz assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi, com o juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Aí olha, vamos prestar atenção que Deus está mandando eles à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Quantos já ouviram falar? E ele diz: mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, no verso 2, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado. Em outras traduções vai dizer: vocês são um povo teimoso, e eu poderia destruí-los no caminho. Deus está dizendo assim: vocês vão para aquela terra prometida, vão lá, eu vou cumprir, inclusive eu vou mandar um anjo com vocês, mas eu não irei com vocês, porque vocês são um povo teimoso, vocês são um povo obstinado, vocês desobedeceram. Gente, que pesado. Quem já ouviu aquela frase? É um versículo que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui eu diria assim que encaixa: se Deus for contra nós, quem que é por nós, meu irmão? Deus está dizendo assim: vai com o anjo, vai com a vitória, mas eu não vou não. É isso que Deus está dizendo aqui no capítulo 33 até o verso 4. E aqui entra o líder Moisés. O que Moisés era? Quando o povo ouviu essas palavras, verso 4, essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o enfeite era os ouros. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, os seus ouros, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. E aqui eu quero fazer uma construção para você. O que aconteceu com eles quando eles vão tirar os enfeites? Quando Deus pede, mas eles tiram. Eles estão fidedignamente se desvinculando daquilo que os levou a pecar. Porque aqui é muito ilustrativo, irmãos, se foi o ouro, não é religioso, amém? Muito dessas palavras já foram deturpadas para falar outras coisas para as mulheres, e vocês estão me entendendo. Aqui o povo usou o ouro para idolatrar, e agora eles estão tirando o ouro porque eles estão com vergonha da idolatria, e eles estão tirando o ouro para se desvincular daquilo que os levou. Então eu e você, nós temos que, o primeiro ponto do capítulo 33 é o arrependimento. E pessoas que se arrependem, elas se desvinculam daquilo que um dia as levou a pecar. Se um dia o que me levou a idolatrar foi o amor ao dinheiro, agora eu tenho que buscar a lei e me informar cada vez mais quais são as formas de eu ser generoso. Porque o dinheiro ele não pode me ter. A guerra que existe entre nós na questão da generosidade
É uma guerra sobre se o dinheiro tem você e eu, ou se nós temos dinheiro. Estão comigo? Porque se o dinheiro nos tem, ele é o nosso dono. Se um carro nos tem, nós não somos dono do carro. Estão comigo? O carro é nosso dono. Porque ai de alguém se encostar no meu carro. Tem uns, eu já vi. Quantos já viram? Fizer assim, ó, no carro dele. Você vai apanhar, irmão. Você encostou no ídolo. Fica esperto. Desvincula daquilo que é. É só isso que está acontecendo aqui. Eles têm vergonha agora daquilo que os levou a idolatrar. E aqui no verso 7 do capítulo 33 nós vamos entrar no segundo ponto. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava da tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda da presença. Aqui vai falar para mim e para você de líderes, e vocês já os têm, que preservam a presença, que se o pastor André não estiver aqui domingo, nós estaremos. Porque nós estamos aqui preservando uma presença nessa casa. E a presença do Senhor não é do pastor A, do pastor B, do líder tal. Eu vim porque tem convidado, se não tem convidado eu não venho. Não. Moisés saía da tenda da presença e Josué entrava. Josué depois vem ser o que? O sucessor dele. Eu e você, como crentes saudáveis, crentes maduros, nós vamos ser cristãos que prezam pela presença tanto quanto o nosso pastor. Nós não vamos abrir mão da presença do Senhor. Ela vai caminhar conosco como essa palavra obstinado. As pessoas vão olhar e vão dizer: aqueles caras são obstinados, não por um prédio, não por uma placa, não por um pastor, eles são obstinados pela presença de Deus. Disse Moisés ao Senhor no verso 12: tu me ordenaste, olha aqui, Moisés cobra a Deus o retorno da presença. Ele diz: não, eu não quero o anjo, só o anjo, eu não quero só a vitória. Verso 12, disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça, e consagrado, e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, verso 15: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Meu irmão, quem já entendeu que se a gente não for com Deus não vale a pena, vai exigir isso aqui como Moisés exigiu. O problema de muita fase que nós vivemos na igreja evangélica brasileira, até essa geração, que glória a Deus, Deus está levantando, amém, pastor André? Mas o problema, um pouco do que nós vivemos no passado, foi que se eu e você conquistássemos a melhor casa, se eu e você conquistássemos o melhor o melhor carro, valeu, obrigado. Nós fomos invadidos na década de 90, eu tenho falado isso porque é verdade, anos 2000, pela teologia da prosperidade, por uma mensagem que quando Deus me dá a bênção, obrigado, eu já não preciso mais de presença. Para que presença? Ele já me deu o carro, Ele me deu a casa com os metros quadrados a mais que eu queria. Se eu falo para cristãos que Deus é um Deus só de bênção, quando eles tiverem a bênção, eles não precisam mais da presença. E eu vim aqui para te falar hoje que não. Moisés é muito claro: se não fores conosco, não nos envies. Verso 15: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Ele está dizendo: o que adianta ir um anjo? O que adianta ter vitória e nós não termos a tua companhia? E é essa maturidade que eu e você temos que ter, meu irmão. Se nós tivermos o melhor carro, o melhor apartamento, mas Deus não estiver nos acompanhando, Moisés está dizendo: o povo vai perceber, a bênção deles é bênção, mas é bênção de quem não tem o Senhor consigo. Porque tem muito joio pregando,
Tem muito joio falando em nome de Deus, meu irmão. Mas Moisés está dizendo: ei, só a vitória, só o anjo, obrigado. Porque se tu não fores conosco, está aqui versos 15, 16 e 17. As pessoas saberão que tu não estás conosco. E você sabe. Sabe como que as pessoas sabem? Eu vou ilustrar bem facilzinho para você. Eu tive 6 anos, 7 da minha vida, sei lá, não quero nem lembrar mais, bem desviado, bem desviadinho, irmão, na minha juventude na faculdade. E quando eu disfarçava, eu era 007 do Senhor, agente secreto, ninguém sabia, nem podia saber. Mas a gente, quando cresce na igreja, tem um temor do Senhor, volta e meia você dá um deslize nesse contexto, que é um deslize de sair uma palavra cristã. E alguns me diziam assim: cara, você é crente? E eu falava: pois é. O mundo sabe, quando mesmo desviado, existe um Deus que já passou pela tua vida, mas Ele também sabe quando aquele Deus não está te acompanhando. Porque você daí, ali naquele contexto, você fica envergonhado e você diz assim: por quê que eu tenho que disfarçar? Mas é só uma ilustração de um momento para você entender que você ficar conquistando coisas. Na época talvez do meu diploma universitário, os meus sonhos de juventude, eu era exatamente isso, um jovem indo conquistar coisas sem a presença, acompanhado de bênção, talvez de vitória, mas sem a presença dele, sem o maior tesouro que eu e você possamos ter, que é a presença do Senhor no meu e no teu coração. Moisés disse: não, Deus, se nós não formos com a tua presença, as pessoas saberão que nós não te temos acompanhando. E Deus é bom, meu irmão. Verso 17 do capítulo 33 de Êxodo: o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e eu te conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Moisés é um líder nato. Deus diz assim: eu vou contigo, e ele fala: agora eu quero ver a tua glória. Ele é inconformado. Eu gosto de homens que não são satisfeitos. Deus disse que dava o anjo, Deus disse que dava a vitória. No verso 17 ele diz: eu vou com você. E o Moisés: quer saber, eu vou pedir mais um pouquinho, já que ele está me ouvindo. E ele diz: eu quero ver a tua glória. E o relato nos versículos seguintes é que Deus disse: se tu me ver face a face, tu vai morrer, mas eu vou permitir que você veja as minhas costas, para que tu tenha uma ideia da minha presença e da minha glória. Meu irmão, dentro desse texto, nessa noite, eu já trouxe para você o primeiro ponto, que foi do arrependimento. O segundo ponto foi que Deus se retira do meio do povo e Ele não quer mais andar com o povo que está mergulhado no pecado. O terceiro ponto, se você pegou, é a gente romper com aquele vínculo que é o vínculo que nos levou a pecar. Em algum momento da minha vida, que eu te contei que eu fui ultra desviado, não foi pouco, foi ultra, eu tive que romper com tudo. Existe uma parte do meu testemunho que eu conto para vocês nessa noite, que eu disse a Deus: Deus, afasta de mim os meus amigos, e eles são pessoas boas, mas Senhor, eu sozinho estou viciado nessa vida. Eu estou segunda-feira pensando aonde que eu vou beber, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. 20, 21, 22 anos totalmente perdido, cego, apaixonado pelos prazeres que essa terra pode proporcionar. Mas um dia o meu coração se rendeu ao Senhor, e eu disse: tá bom, Deus, mas sozinho eu não consigo, pela minha própria força, já me provei um fraco, é só eu tentar sozinho que eu caio. E Deus, para a honra e glória do nome dEle, Ele ouviu a minha oração. Em poucos meses, amigos foram embora, outro começou a namorar, que nunca namorava ninguém, e eu comecei a entender o recado: opa, Deus ouviu a minha oração, está todo mundo desaparecendo de perto de mim, agora eu tinha que fazer a minha parte. A palavra fala: faça a tua parte que eu faço a minha. No meu caso, Deus fez a dele primeiro, meu irmão, porque Ele teve muita graça com a minha vida. Mas eu fiz a minha, eu quero te contar, eu fiz a minha, e eu sou grato a Deus, porque Ele colocou chão onde eu não tinha fé nenhuma de colocar meus pés. Eu apostei naquilo que eu e você mais devemos apostar, é que Deus não vai nos desamparar. Deus não vai nos desamparar, Deus não vai nos deixar decepcionar. Nós podemos nos decepcionar com homens, com coisas terrenas, mas com Ele jamais.
Com Ele jamais. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus poderoso que tem uma presença que a gente não pode trocá-la por nada, por ídolo nenhum. O quinto ponto que eu quero destacar com você nessa noite, nós já estamos indo para a conclusão, é como buscar de volta a presença de Deus. Porque eu falei para você que eles perderam a presença, eles cortaram o vínculo. Mas trazer de volta a presença de Deus, Deus, o que Ele é, meu irmão? O que Ele estava buscando no Éden com Adão? A palavra fala que na viração do dia Ele descia para andar no jardim e conversar com o homem. Deus, meu irmão, Ele é um Deus de relacionamento. Ele quer te abençoar porque isso é fácil para Ele. Sabe o que é difícil? É Ele se relacionar conosco. E está cada vez mais difícil de Deus achar eu e você. Está cada vez mais difícil de Deus nos achar. Como assim, né? É que Ele está encontrando a gente 7 horas por dia nesse dispositivo. E 3 minutos a gente pega no sono orando. Então a forma da gente voltar para a presença é a gente botar isso aqui no modo avião e ler a palavra. Porque uma das formas manifestas da presença de Deus, em algumas casas ela está aberta no Salmo 91 e ninguém lê. Essa presença aqui, ó, Deus presente na tua casa, com o manual de instrução da vida. E nós caímos numa geração que está procurando no Instagram o que aquele líder fala mais legal que o outro líder. Sendo que o líder dos líderes, o mestre dos mestres, entregou a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele está vivo. Ele é o único Deus que não tem um túmulo com os seus restos mortais. Em Jerusalém há o túmulo de Jesus e lá está escrito assim: Ele não está aqui. Ele não está em Jerusalém enterrado. Se você for na França, no túmulo de Allan Kardec está lá, meu irmão. Na Índia, Buda está lá enterrado. E Jesus Cristo, teu Rei, Ele está vivo. A palavra fala que Ele está sentado nas regiões celestiais à destra do Pai. E eu e você estamos procurando interações digitais, sendo que nós temos um Deus vivo. Nós temos um Deus vivo que quer se relacionar. Ele quer que eu e você entramos no nosso quarto. Muito mais do que 50 minutos de uma igreja. Eu tenho dito isso para as pessoas. Usem-nos. Eu falo, usem-nos os pastores como conselheiros. Não vivam só de 50 minutos de uma pregação. Não, assim como não vivam do cara que fala legal no Instagram. Vivam do quarto secreto. E que você possa vir aqui trocar ideia com o pastor sobre doutrina, sobre qual que é a ideia teológica dele. Nós temos enfrentado, pastor André, pessoas que estão rasas, porque a frase de efeito, o resumo do resumo do resumo é mais importante que o conteúdo inteiro. Esses dias eu ouvi coisas que eu disse, meu Deus, não dá para fazer vídeo muito longo porque os jovens não assistem. Essas estratégias aí que eu não quero nem saber, irmão. Entrou aqui, saiu aqui, só para falar mesmo. Tem que fazer de 15 segundos, porque daí presta atenção. Eu falei, meu Deus. Quando Moisés saía da presença, Josué dizia lá, eu vou ficar. Deus não vai embora, nós vamos preservar a presença. E levaram nós para um lugar de não conseguir ver ninguém em 15 segundos. É surreal aonde o meu e o teu coração podem chegar. Não creiam que nós não somos capazes disso, nós somos. Eu sou. É possível que eu esteja num dia correndo com o meu Instagram e não querendo ouvir ninguém. Eu só quero que a vida passe tanto quanto o meu dedo está passando. Isso aqui às vezes é uma fuga, meu irmão. Se não é um ídolo, às vezes é uma fuga. O Netflix por 6 horas de uma noite, às vezes é uma fuga. Eu não quero enfrentar os problemas verdadeiros, mas na segunda-feira de manhã eles me enfrentam. Eles nos procuram. Porque a vida, Jesus falou o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não prometeu a Disneylândia Gospel. Ele não prometeu que nós íamos viver a Disney do Evangelho. Não, Ele disse, vocês terão aflições.
tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas nós somos levados para esses lugares pelos caras que dizem o quê? Vitória, vitória, bênção. E se você não é abençoado, o problema é você. Meu irmão, eu estou sendo levantado para falar contra isso. Porque falar como eles dá dinheiro, dá sucesso, dá êxito. E eu quero te falar uma coisa: o evangelista Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo teve morte de cruz. E eu estou estudando isso aqui, e nenhum deles morreu com glória. Nenhum deles morreu com 12 milhões de seguidores no Instagram. Não. Eu quero pregar o evangelho da verdade, o evangelho de igrejas e de cristãos que zelem pela presença do Senhor. E nessa noite eu contemplo uma igreja que está diante dos meus olhos nascendo nessa cidade. E eu te contei que eu morei aqui de 2009 a 2017. E o pastor André sabe que é verdade que eu oro por essa cidade. E que Deus vai fazer aqui nesse lugar muito através de vocês. Vocês construirão uma comunidade de fé que terá zelo pela presença. Que vai falar para o Senhor como Moisés disse: Senhor, nós não queremos chegar a lugar algum como igreja sem a Tua presença. Seja lá onde Tu quiseres nos levar, Senhor, nós queremos ir com a Tua presença. E que ela nunca se aparte de nós. E só para concluir, quando o pastor fala que vai concluir, meu irmão, é uma mentira santa. A gente leva mais 7 a 10 minutos, amém? Entendam isso em nome de Jesus. Mas é muito breve, eu creio que vai ser breve. Eu quero só ler com você, porque eu falei lá do começo de Gênesis, da presença do Senhor pairando. E lá em Apocalipse 19, 11, eu vou falar de escatologia agora. Olha as ideias do pregador. Mas em Apocalipse 19, 11 diz assim: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. O evangelista João, na revelação do Apocalipse, ele está falando de Jesus Cristo, na segunda vinda. E ele vai vir, um justo e fiel, e a palavra fala que Deus vai julgar o homem. Não é o seu tio, não é o seu parente, não, Deus vai julgar o homem. E a palavra fala que Jesus vai ser um advogado fiel. Então você saiba nessa noite que você conta com um advogado fiel. E o advogado fiel a você é Jesus Cristo. Ele vai advogar em sua causa, pela sua salvação. Mas olha o que ele fala em Apocalipse 20, verso 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles... eu só estou falando isso, meus irmãos, porque essa também é uma mensagem, pastor André, que ela tem sido negligenciada. Apontar para a volta de Cristo, que Jesus vai vir, que Deus vai julgar o homem, e que nós teremos uma segunda vinda, e eu e você vamos para o céu em nome de Jesus. Apocalipse 20, verso 4 diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Vi as almas dos famosos do Instagram. Não, eu vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eu e você viveremos com Cristo 1 milênio, desfrutando da presença do nosso irmão mais velho, desse Jesus que entregou a vida por mim e por você. E agora sim, para concluir, depois do milênio existe um plano. O plano do milênio, nós vamos usufruir de um milênio na presença de Jesus. Mas no Apocalipse 21, 1 diz assim, capítulo 21 do Apocalipse, verso 1 ao 3. Então vi nos céus novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva. A noiva é a igreja do Senhor, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele Deus viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O plano inicial, ele se torna o plano final. Deus vai habitar comigo e com você. Aquilo que era o plano original,
ele vai voltar a acontecer. Deus está aqui, não é o pastor Lennon. Não. O tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Ele viverá comigo e com você, como ele viveu com Adão e Eva no jardim. Eu e você, esse é o maior mérito, essa é a maior glória. Nós teremos o Pai, nós teremos o Filho, e nós viveremos com ele os novos céus, a nova terra, a nova Jerusalém. Eu não sei o que está te dando esperança, mas a partir de hoje o desejo do meu coração, através dessa mensagem, é que a tua esperança seja que o Deus Criador, que criou os céus e a terra e que criou você, Ele tem um plano de salvação. Ele entregou o seu Filho para que, ressurreto na cruz do Calvário, depois da cruz, salvasse a sua vida. Agora ele é um novo elo entre Deus e o homem. Adão foi por onde o pecado entrou no mundo, Cristo foi por onde o pecado saiu do mundo, para que um dia, o plano original, Deus viverá com os homens novamente. É com essa conclusão que eu quero convidar a igreja a ficar de pé nessa noite.